E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Ramon Hilt, sou técnico em eletrônica, engenheiro de produção e trabalho aqui na RH Materiais Elétricos. Começando a falar aí de controle de temperatura, tem algumas nomenclaturas aí que são bem importantes. As principais nomenclaturas que a gente vai encontrar, principalmente lendo manuais ou conversando com as pessoas que utilizam esses equipamentos, é o set point, que é basicamente a temperatura do processo que a gente quer atingir, ou se não for um processo de temperatura, mas o nosso alvo, né? Por exemplo, a gente quer aquecer a água a 70 graus. Então 70 graus é o set point do processo. Aqui é aquela temperatura que a gente vai setar no controlador, é o nosso alvo de temperatura, para que o controlador então entenda que ele tem que trabalhar para manter a temperatura naquele valor. Assim como o set point é a temperatura que a gente quer que o processo alcance, o controlador de temperatura ele vai ter alguns outros nomenclaturas aí que o pessoal utiliza, que é, por exemplo, o valor presente, né, que é o valor presente do processo, o valor real do processo naquele momento, e a variável manipulada, né? Então o valor presente é o nosso PV, que vem do inglês, então normalmente o pessoal chama de PV, e a variável manipulada é o nosso VM ou MV, né? O pessoal chama também, que vem bastante do inglês. O que é o nosso PV? A gente quer 70 graus, mas o processo, a água, está a 50 graus. Então esse é o nosso valor presente. Neste momento a gente está em 50 graus. E a nossa variável manipulada é quanto o controlador está jogando na saída para controlar o processo efetivamente. Então, por exemplo, a gente quer 70 graus, está em 50 graus no momento. Para isso, se for, por exemplo, controle on-off, o controlador está ligando 100% da saída lá. Então, a nossa variável manipulada ela vai estar em 100%. Então, essa variável, dependendo do tipo de controle, ela vai variando de 0 a 100%, né? E isso é bem importante a gente entender para que depois, se a gente for ver ali os tipos de controle, a gente entender como ele atua em cada tipo de controle, né? Outros nomes importantes: offset, que vai ser a alteração aí de um pequeno erro que o nosso controlador possa estar lendo. Digamos que a gente ligou o sensor no controlador, a água está a 50 graus, mas o controlador está lendo 48. E a gente tem certeza que a água está a 50 graus devido a uma outra medida externa que a gente está fazendo. Então a gente pode vir aqui no controlador e no offset ajustar 2 graus para cima para visualizar no controlador 50 graus. Então a gente passa a falar para o controlador que ele tem que fazer essa pequena correção de 2 graus na temperatura para a gente medir e controlar o processo adequadamente. E também uma diferença aí bem simples, mas importante, em 2 tipos de saída, né? O controlador tem a saída de controle e a saída de alarme. Então a saída de controle é lá onde o controlador vai estar alterando a nossa variável manipulada, onde ele vai estar trabalhando para alterar o processo, né? Para alcançar o nosso set point. E a saída de alarme, então, ele vai sempre atuar nela de acordo com os alarmes que a gente programar nele, que também é uma coisa que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de controle. Eu vou desenhar os 3 modelos mais usuais, mais básicos aí que o pessoal tem no mercado, e também explicar os principais alarmes utilizados para o controle de temperatura. Então, falando dos alarmes, dos mais utilizados, a gente pode começar então pelo alarme de mínimo e máximo, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês a escala aqui no nosso tempo, né? Que vai variar a temperatura ao longo do tempo. E nesse eixo aqui, a temperatura em graus Celsius. Vamos supor que a gente quer um set point de 100 graus Celsius. E a gente programou o alarme máximo de temperatura para 105 graus. Então vamos colocar aqui 105 graus Celsius, fazer uma linha tracejada aqui. Se em algum momento a nossa temperatura aqui, que está oscilando aqui, bater aqui, nesse momento o controlador vai atuar a saída de alarme. Então a gente vai poder ligar uma sirene ou ligar, sei lá, interromper o controle, qualquer coisa do tipo. Também temos o alarme de mínima temperatura, que poderia ser, por exemplo, 95 graus Celsius. Então, se em algum momento essa temperatura aqui, por exemplo, ela
ao invés de bater aqui, ela foi e desceu aqui, nesse momento aqui, a gente teria então a saída do controlador sendo atuada, né? Esses são os dois mais utilizados. Além desses, a gente vai ter também o alarme, por exemplo, dentro de faixa e fora de faixa. Vamos colocar aqui de novo, ó. A gente está com o set point em 100 e a gente vai estipular que a faixa de temperatura vai de 95 a 105 graus. E vamos supor esse controle que a temperatura está variando aqui, subiu e baixou. O alarme fora de faixa, ele vai ficar acionado neste período aqui, por exemplo, e neste período aqui. Então, sempre que fugir da faixa que tu setou, ele vai acionar o alarme. O alarme dentro de faixa, por outro lado, ele ficaria ligado todo esse período aqui, ó, que está dentro da faixa, né, ele ficaria ligado, desligando a saída somente nesses dois pontos. Então, cada um a gente consegue usar, enfim, dependendo da lógica e da situação, né? Mas a ideia é essa, que ele vai atuar sempre ligando fora da faixa ou dentro da faixa que a gente quiser. Ainda tem também dois outros tipos de alarme, que são o alarme de diferencial mínimo ou diferencial máximo, né? O que é isso? Aí a gente tem o seguinte, vamos supor agora que o nosso set point é 95 graus. E a gente colocou um diferencial máximo de 5 graus, ou seja, seria aqui. A lógica ela é exatamente a mesma do limite máximo de temperatura. Só que agora a gente está controlando em diferencial. Então, ele vai ligar sempre que bater aqui, né? Aqui ele vai ligar, desligando quando baixar, né? Mas, por exemplo, a gente está aqui com uma diferença de 5 graus Celsius. Por exemplo, mudei meu set point de 95 para 100 graus. Agora o set point está aqui em 100 graus. O diferencial, ele trabalha com a diferença, portanto o alarme automaticamente sobe para 105 graus. E ele não liga mais o alarme agora ao passar aqui no 100, ele só vai ligar quando bater no 105. E a mesma coisa, se a gente estivesse usando um alarme de mínimo com set point de 100 graus, com um diferencial de 5, a gente teria o alarme aqui em 95 graus. Ou seja, ele iria acionar o alarme só quando batesse aqui nos 95. Nesse caso, né, a gente vai trabalhar agora de 100 para 95 graus do set point com um diferencial mínimo. A gente vai criar um novo patamar de alarme aqui em 90 e o nosso set point vai passar a ser então os 95 graus, acionando o alarme sempre que baixar do diferencial mínimo que a gente estipulou. Então esses são 6, né, alarmes básicos, vamos dizer assim, e além desse tem também o alarme de sensor aberto. A gente consegue programar em alguns controladores que a saída de alarme acione sempre que o sensor de temperatura, o sinal de corrente, enfim, o sinal na entrada for interrompido por algum problema. Então, se ele deixou de detectar o sinal de temperatura, o sinal de corrente, ele aciona a saída e a gente consegue avisar então que houve algum problema aí para alguém vir fazer a manutenção. Tem um outro vídeo aqui do lado, que é o vídeo sobre o programa de parceria que a gente está fazendo aqui na empresa. Tá? É um programa em que vocês vão ter algumas vantagens, aí, receber conteúdo antes de ser postado aqui no canal. Vocês vão ter cupons de desconto especiais para comprar na nossa loja online, pode indicar amigos, ganhar cupons, algumas outras coisas que a gente está bolando aí. Então assiste ali, te inscreve lá, vem fazer parte dessa comunidade que a gente está criando aí, que a gente quer ajudar a disseminar conhecimento aí, ajudar todo mundo um pouquinho no seu dia a dia, certo? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo é mais básico, assim mesmo, falando um pouco sobre as entradas, saídas, os tipos de alarme, as nomenclaturas.
E nos próximos vídeos agora a gente vai entrar um pouquinho mais dentro do que é o controle on-off em si, como é que funciona a saída, do controle proporcional, do controle PID, e mais informações ali sobre sensores, sobre os atuadores e todos os equipamentos que a gente precisa fazer um bom controle de temperatura. Se gostou, dá o like, se inscreve aí, deixa dica de outros vídeos que a gente possa fazer, outros conteúdos aí relacionados ao assunto. E lembrando sempre que todos os materiais que eu mostro aqui, tudo que a gente trabalha aqui, tu pode comprar lá na nossa loja www.rhmateriaiselétricos.com.br. A gente tem todo um suporte pelo chat ou pode ligar também. Fica à vontade, tem pessoal técnico para atender aí, resolver dúvidas e ajudar vocês nas soluções dos problemas do dia a dia. Certo? Obrigadão por ter assistido aí e até o próximo vídeo. Valeu!